Olha, vamos conversar agora com você. Vamos começar falando um pouco sobre a sua formação. Então, você é formado em Direito e Contabilidade, né? E como tem mais? Não, é isso. Então a gente Formação acadêmica, sim, né? É essa. o resto é da vida, né, Heitor? É isso aí. Olha, então a gente queria saber como essa sua, formação, né, acadêmica contribuiu para a formação do grupo. Vamos lá, eu gosto de contar essa história, eu vou contar de forma um pouco mais curta, né? Mas o meu sonho, enquanto adolescente ali, era cursar, né, alguma faculdade relacionada à tecnologia, né? Então eu queria cursar ciência da computação, mecatrônica. Eu era apaixonado com tecnologia, programação, computação, fazia site, enfim, era bem Uhum. curioso nessa área, né? Olha que legal. E aí, por motivos do destino, né? Meu pai é contador, ele sempre preocupado em eu aprender uma profissão e conseguir ter o meu próprio dinheiro ali, né? Conseguir aprender uma profissão. Ele falou, ó, bom, eu respeito seu sonho, mas eu vou te dar um conselho, né? Faça contabilidade, que aqui eu preciso de gente para me ajudar. Você aprende a profissão de contabilidade, depois você pode me ajudar aqui, ganhar o seu dinheiro, que ganhar dinheiro não é fácil, né? E depois que você formar em contabilidade, você vai ter 21 anos, você pode estudar ainda, né, a sua ciência da computação, o outro curso que você quiser. O fato é que a faculdade de contabilidade vai te dar uma base muito boa para você fazer qualquer outro curso ou abrir um negócio relacionado à tecnologia futuramente. E aí eu comecei a faculdade de contabilidade, comecei a trabalhar com meu pai e me envolvi muito, né, na questão de ajudar, né, ajudar os empresários, ajudar a abrir uma empresa, ajudar a conduzir, calcular um imposto, calcular um custo, né, aquele dia a dia ali lidando com vários tipos de negócio. E quando acabei o curso de contabilidade, já estava super engajado ali no escritório contábil, super engajado de trabalhar junto com meu pai, né? Achava muita gente não dá certo, mas eu achava isso super positivo, né? Estar ali do lado dele todo dia e contribuindo para o negócio dele. Como eu estava muito engajado, eu decidi fazer o curso de Direito. Por quê? Porque as empresas que eu atendia, elas tinham muita carência também para poder fazer um contrato, fazer um acordo de acionista, para pegar um conselho em alguma causa trabalhista. E foi aí que eu emendei a outra faculdade e fiz o Direito também, para melhorar a minha formação e conseguir ajudar ainda mais os meus clientes, né? Isso eu fiquei 9 anos na faculdade, né? Me formei advogado também, tenho OAB, tenho CRC, atuei pouco como advogado. Por quê? Porque no meio, né, da faculdade de Direito, eu montei a Certifica Minas, né, a empresa de certificado digital, isso em 2013. E durante o curso de Direito, né, a empresa começou a crescer e quando eu me formei em advogado, a empresa estava crescendo muito já, a Certifica Minas, e aí eu tive que escolher, né, em que me dedicar o meu tempo mais. E aí eu deixei um pouco de lado o direito, né, dividi o meu tempo entre a contabilidade, que era do meu pai, e a minha empresa, né, de certificado digital de tecnologia. E com o passar dos anos, né, a empresa de certificado digital, a Certifica, foi crescendo até eu abandonar a contabilidade ali de vez e me dedicar inteiramente ao negócio de tecnologia. Então, a formação, né, por coincidência, o meu sonho era mexer na área de tecnologia, eu tive que percorrer esse caminho todo para cair em uma empresa de tecnologia no futuro. É curioso, mas não é por acaso também, né? Se não fosse toda essa formação em contabilidade e direito, talvez eu não teria base, né, para construir esse negócio que eu construí hoje, né? Que não é só tecnologia, não é só certificado digital, não é só venda, né? Administrar uma empresa e criar um negócio das devidas proporções que a Certifica, o grupo Certifica hoje, é muito desafiador, né? E realmente, se eu não tivesse uma base sólida, uma base bem construída, eu não conseguiria chegar, né, até o ponto que a gente chegou hoje, tá? Então, falando um pouco da minha história em geral, acho que consegui resumir bem, né, os desafios que eu passei e, por um acaso, né, ou não acaso,
eu caí hoje no momento que eu estou. Olha, eu concordo integralmente com o que você está falando. Eu também comecei a minha formação em contabilidade. Não sou contadora, mas eu trabalhava como estagiária no que era a Ernest Young lá em 1900 e perdi as contas. Acho que eu comecei junto com o Luca Paciolo. E aí, eu acho que assim, realmente, contabilidade para quem faz gestão de negócio, bem utilizada, a contabilidade é a base de qualquer coisa. Eu concordo integralmente e falo com os iniciantes hoje em dia que tem que aprender um pouco de contabilidade, sim, porque com isso você consegue dar muita base para suas decisões. E assim, a gente vê que o bom contador, aquele que realmente sai um pouco da caixinha e começa a ver a gestão do negócio, ele se desenvolve bastante no meio, né? E a E gente. isso foi só interrompendo, isso foi o principal, né? Acho que a minha convivência na época o escritório contábil atendia mais de 300 empresas, então a minha convivência com o empresário bom, empresário ruim, com o empresário que tratava bem funcionário, que tratava mal, com o empresário que era muito bom em venda, com o empresário que tinha ótimas outras qualidades, isso tudo foi me ajudando, né, a criar uma bagagem muito grande para aplicar depois nas minhas empresas. É verdade. Então, agora dando um salto no que você contou para uma outra questão mais presente, né? Você comprou a Brai, adquiriu a Brai, você criou a Singular, a primeira AC, a criação da AC de primeiro nível singular. Como é que isso se alinha todo com a sua estratégia de crescimento do grupo? Você podia dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse momento atual do Grupo Certifica & Co? Bom, vamos lá. A gente sempre ouve falar, né, e tem vários casos de vários negócios de ramos diferentes. O primeiro ponto de todo negócio é a força de venda, né? Então, isso eu tenho muita experiência, já vi vários exemplos. Tem muitas empresas que têm produtos ruins, mas sabem vender muito, ter uma força de venda incrível, né? Por que eu estou considerando isso, né? A origem da Certifica Minas, depois Certifica, é uma origem na constituição de uma rede de venda e de validação de certificado digital. A nossa origem, nós somos muito bons em venda e somos muito bons em fazer a gestão de uma rede de vendas e de validação de certificado digital. E ponto. Né? Porém, no meio do caminho, a gente começou a sentir ali a falta de estar alinhado às expectativas do produto. Né? Então, a gente tinha a venda, mas a gente não mandava na tecnologia e a gente não mandava nas características do produto. Então, eu vendia um produto que eu tinha que obrigar o meu cliente a passar pela jornada do meu fornecedor e não da minha jornada. Né? E ali isso foi começando a limitar um pouco o nosso crescimento, né, enquanto empresa de gestão e venda. A gente não conseguia trabalhar a jornada do cliente, a jornada do distribuidor da forma que a gente gostaria. Né? E aí foi que a decisão foi tomada de dar um passo para frente. Né? Se somos muito bons em gestão e venda, temos também que ter o nosso próprio produto, temos que direcionar, né, a nossa rede de venda, direcionar o nosso cliente com o nosso produto da forma que a gente imagina que vai ser melhor. E aí sim foi uma corrida, né, que eu comecei lá em 2017 em busca de tornar a nossa empresa também uma empresa de tecnologia, né, não só uma empresa de distribuição. E, né, óbvio, conversando com muita gente de mercado, muita gente fala que comecei essa resposta dando uma reflexão que o dinheiro está na competência da venda, né? Mas tem várias opiniões ao contrário que fala que o dinheiro está na tecnologia, né? Não é um nem outro, não existe nem certo nem errado. A tecnologia tem um valor enorme, mas se não tiver, quem vende também não tem valor nenhum. Então, um depende do outro. Né? Então, por que não a gente não dar esse passo em ter a nossa própria tecnologia? E aí fez todo sentido a gente encontrar a Brai, né, uma empresa, a gente está em Formiga, a Certifica, a Brai está em Florianópolis, uma empresa há mais de 20 anos, é longe, né, um lugar do outro, se for pensar assim, olhando no mapa.
Mas a gente encontrou a Abray no momento ali de transição do fundador, né? O fundador, a Abray tem mais de 20 anos, e o fundador já estava querendo fazer uma transição para uma outra pessoa, né? O momento ali da empresa, ele era propício para a minha entrada, né, como profissional, para ajudar, e como sócio também. E não só também a vontade da Abray. A Abray foi o contrário da Certifica, né? A Abray sempre foi uma empresa de tecnologia que não tinha uma força de venda, Tão que fosse atuante, levar né? ela É. tão atuante, que fosse levar ela para outro patamar, né? E aí casou as duas coisas, né? Eles precisavam de alguém para poder colocar o certificado na rua, a Abray, e eu precisava de alguém para poder produzir a tecnologia para mim. E a gente juntou essas duas necessidades e constituímos a Singular, né, enquanto sociedade, Certifica e Abray, né, que é a nossa sede primeiro nível, hoje devidamente credenciada, né? Tecnologia Abray, força de venda Certifica. Só que desde esse primeiro momento eu já sabia que o nosso negócio principal estaria muito ligado à tecnologia no futuro. Então, enquanto Certifica, enquanto Heitor, eu não poderia continuar no negócio sem pensar em ser proprietário, em ter, né, participação na Abray Tecnologia, porque no fundo, no final, iria ser tudo a mesma coisa, né? Então, antes de começar qualquer negócio, eu já costurei todo esse acordo com opções de compra para que no futuro a gente se tornasse uma coisa só. E aí, né, acho que dando continuidade ao planejamento, e hoje eu vejo que foi uma decisão muito assertiva, né, e foi um acordo muito bem costurado. Acabamos, depois que subimos, né, constituímos e lançamos a Singular, a gente transferiu a nossa rede de venda para a Singular, a gente acabou, né, fazendo a opção de compra e adquirindo a Abray Tecnologia, né, para além, né, de juntar todas as empresas, né, dentro de um grupo só, de uma gestão só, nós também, né, agregarmos as competências, né? Não queremos ser uma empresa só de certificação digital. A gente enxerga a certificação digital dentro de um pacote, né? Ela é mais um produto, mais uma evidência de todo um processo de formalização de segurança, né, que tem que ter ali desde a identificação, da assinatura, da guarda do documento. Então, o certificado digital está inserido nesse contexto, e a Abray transita por todos esses contextos, né? O projeto de futuro é que, né, o grupo esteja muito presente em todos os contextos de identificação, de formalização, de registro, de guarda de documentos. Há um caminho ainda a ser percorrido, estamos consolidando as empresas, consolidando a estratégia, mas, né, o futuro, para mim, hoje, ele é bem claro, né? A gente nasce da necessidade de distribuição de certificado digital, né? E agora a gente está passando para frente com o objetivo de estar mais presente, né, no uso, né, do certificado digital. Então, acho que, resumidamente, é isso.